Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu sou aqui do canal Artigo 5º e hoje será o terceiro vídeo da série Divórcio. E hoje o tema será os filhos dentro do divórcio. Como agir, de que forma tratar quando há menores dentro de um divórcio. Vem com a gente! É importante destacar que, se você tem filhos e eles não são menores e você deseja se divorciar, esta regra não se aplica. O caso é para filhos menores, ou seja, aqueles que possuem menos de 18 anos. Existe também o caso daquelas pessoas que, após os 18 anos, permanecem incapazes. Neste caso, também será discutido hoje. Quando há um divórcio e existem uma ou mais criança ou adolescente com menos de 18 anos, ou seja, aquele que ainda é incapaz nos termos da lei, é preciso estipular algumas regras, sejam elas como guarda, visita e alimentos. Então, para você se divorciar quando tiver filhos menores, é importante já tentar conversar isso com o seu cônjuge sobre que forma será feita isso. Existe também o caso das pessoas que, mesmo após completarem 18 anos, elas continuam sobre a responsabilidade dos pais. São aqueles que, após os 18 anos, permanecem incapazes. São aqueles que, por alguma razão, possuem algum tipo de incapacidade intelectual que faz com que eles sejam dependentes dos pais. Este caso, se você for pai ou mãe de alguma criança, adolescente ou adulto que tem algum tipo de limitação, esta pessoa, se ela for interditada, será responsabilidade sempre dos pais, mesmo após essa criança, adolescente, se tornar um adulto. Neste caso, os pais também continuam responsáveis, tanto deverá definir guarda como alimentos e visitação. Quando os pais estão se divorciando e eles possuem um ou mais filhos, é importante deixar claro que alimentos é obrigatório. Os pais não podem abrir mão dos alimentos dos filhos. Um cônjuge pode sim pedir alimentos para o outro cônjuge, mas também ele pode abrir mão. Alimentos para cônjuges é sempre possível e pode ser pedido ao final da união, ou seja, quando eles estão se divorciando, ou após. Então, cônjuges podem pedir alimentos e também podem renunciar esse direito. Filhos menores não podem renunciar nunca. Eles são menores, eles não podem renunciar por si e os pais não podem renunciar esse direito dos filhos. Isto é um direito irrenunciável. Sobre a porcentagem, não existe lei. Isso vai depender da disponibilidade financeira do pai e da necessidade das crianças. Eu falo pai, mas também pode ser mãe, ou seja, o seu genitor ou genitora. Os alimentos dependem da capacidade do genitor ou da genitora e da necessidade do alimentando, ou seja, a criança ou adolescente. Se você está se divorciando, você precisa delimitar qual vai ser a guarda, se vai ficar com a mãe ou com o pai, se haverá uma guarda compartilhada. Guarda compartilhada quer dizer que ficará com os dois, mas a residência, a referência será de um ou de outro, nunca dos dois, porque não existe no ordenamento jurídico nenhuma lei que prevê que a criança pode ficar um período na casa do pai, um período na casa da mãe, fazendo essa transição. A criança ou o adolescente, ela precisa sempre ter uma referência, uma base, seja de moradia, seja de estudo, ou seja de amizades. Quando os cônjuges ou os pais estão se divorciando, os filhos precisam ficar com alguém. Ele sempre terá uma casa fixa, que pode ser a da mãe ou do pai. Mas sobre a guarda, nós vamos falar em um outro vídeo. Então, caso você tenha interesse, deixa seu comentário aqui embaixo falando que você tem interesse em saber um pouco mais sobre a guarda. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhe com seus amigos e nos siga nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Facebook.
Então esse foi um vídeo bem rapidinho para falar sobre as crianças, os adolescentes, aqueles que têm menos de 18 anos no divórcio, como agir nesses casos. Se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você quiser fazer alguma pergunta para a gente, coloca a hashtag artigo5responde e nós vamos responder a sua pergunta, seja ele em um vídeo ou seja no próprio comentário. Então, vem com a gente, o canal é verídico, mas é divertido. Hoje estou trazendo... Não. E hoje vamos falar... Não. Fala, pessoal. E hoje darei início... Não darei início a nada. Já foi. Não. Vamos lá. Discos... Elas permanecem... Não. Quando há um divórcio de filhos... O filho não se divorcia de jeito nenhum, meu Deus. Não se divorcia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça. Somos